Nossa saudação a vocês todos, o irmão presbítero, a vida consagrada, né, as religiosas, enfim, a todos nós. Sejamos todos muito bem-vindos a essa celebração. A leitura que nós ouvimos hoje nos coloca diante de uma das controvérsias de Jesus, né, em uma de série de controvérsias entre Jesus e os entendidos da religião judaica, né, que vai acontecer no cenário da Galiléia, né? Então, a controvérsia entre Jesus e os mestres da lei. E é interessante, primeiro de tudo, olhando para o texto, a gente vê um primeiro elemento. Reparem, naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus: os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações, mas os teus discípulos comem e bebem. Reparem bem, eles traçam uma comparação entre os discípulos de João e dos fariseus e os discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus, dos fariseus que jejuam, os discípulos de Jesus, os discípulos dos fariseus que jejuam, que rezam. E os discípulos de Jesus, na mentalidade deles, comem e bebem. Eles se colocam, e quando a gente faz uma comparação, talvez o maldoso está aí, a gente pega um elemento e coloca como modelo, né? E o modelo que os fariseus colocam aqui é o modelo deles mesmos, né? A gente reza e a gente jejua. Somos gente muito santa, somos gente muito boa, diferente dessa marca de gente aí que está seguindo você. Dessa gente da série B, da série C, sei lá. E é interessante a forma como Jesus então se coloca diante do início da polêmica, né? Os fariseus que comem, bebem, os discípulos que não rezam. E aí Jesus então diz: os convidados no casamento não podem fazer jejum os convidados no casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com ele, mas virão dias em que o noivo será tirado do meio deles, então naqueles dias eles jejuarão. E aqui está, eles colocam a situação do jejum para fazer uma crítica a Jesus, e é uma crítica aqui no campo da moral, no campo da santidade, como quem diz: o nosso time é melhor do que o seu time. Mas Jesus inverte a situação e coloca agora em um plano que nós poderíamos chamar cristológico ou cristocêntrico. Coisa significa isso? Significa dizer que a lógica para a qual Jesus vai olhar a experiência do jejum não é apenas uma lógica do campo da moral, mas primeiro tem que ver e está referida à pessoa dele. Por isso cristológica, mas muito mais. O centro, a centralidade, a coisa toda gira, agora não mais em torno de um preceito moral, mas gira em torno da presença de Jesus. Por isso ele se torna o centro, né? Os convidados numa festa não podem fazer jejum, porque o noivo está no meio deles. E aí a gente olha essa dimensão da esponsalidade, da aliança que vai ser firmada entre Deus e os seres humanos. Depois, daqui a pouco, a gente vai dizer o cálice da nova e da eterna aliança. E da eterna aliança. E por causa disso, porque o noivo está próximo, eles devem então viver essa experiência na sua integralidade, né? E aí o jejum, que era uma prática de purificação, e aí o jejum, que era uma prática de penitência, portanto, uma prática de se aproximar de Deus, na presença do Cristo, perde o sentido, né? Porque a gente não está se aproximando apenas de um Deus que está no campo do metafísico, do inatingível, do céu. Não, é um Deus que assume a nossa vida. É um Deus que vive a nossa história, é um Deus que se coloca no nosso meio. E por causa disso, há que se viver essa lógica aqui, né? Se Deus faz o esforço para descer ao nosso encontro na pessoa de Jesus, feito homem, carne, gente da gente, aqui se pode, de certa maneira, se descuidar. É claro, nos é tirado, está próximo à Eucaristia, está longe, está escondido, está revelado. E aí, do esforço para nos aproximarmos, né?
Nos aproximar não mais como uma regra moral, mas nos aproximar como alguém que vive agora de uma maneira nova. Se é verdade que no Antigo Testamento nós nos penitenciávamos para nos aproximar de Deus no nosso esforço, agora que Deus se aproximou de nós, agora que Deus veio ao nosso encontro, agora que Deus se torna gente com a gente, nós devemos viver de uma forma nova. Não devemos mais ser os mesmos. Não dá mais para viver de um novo modo. Se é verdade que a gente escutou a palavra de Deus, se é verdade que essa palavra tocou o nosso coração, se é verdade que essa palavra nos convida a viver de uma maneira nova, diante do mundo, diante da história, diante das situações toda a vida, é também muito verdade que até as práticas religiosas já não dão mais para ser vividas do mesmo modo, mas devem ser vividas de uma maneira diferente. Não como práticas exteriores, não como prática meramente, mas como uma relação de proximidade, como um lugar de amor, como um lugar de salvação, como um lugar agora de encontro com Deus, que veio ao nosso encontro. E aqui existe esse lugar da relação, do afeto, como diz a palavra, está na corresponsabilidade, da corresponsabilidade também. Então nós devemos viver essa nossa experiência de fé agora nesse sentido. É claro, guardando os preceitos religiosos, mas muito mais, vivendo não apenas como um lugar de fora para dentro, mas algo de dentro, algo de relacional mesmo, algo de uma experiência aconchegante, recíproca entre nós e Deus. Se Ele veio ao nosso encontro, devemos também nós nos esforçarmos para ir ao encontro do amado, né? E aí, a gente fala um pouco também do tema, né? O tema de hoje, a oração, como esse lugar do coração novo. E aí a gente percebe isso, né? Rezar no final de tudo tem que ver com conversar com Deus, não é assim? Rezar no final de tudo tem que ver com se colocar diante da presença de Deus. E eu acho um exemplo bonito de oração, a história de Ana, mãe do profeta Samuel. Gente, para ou continua? E aí? A história de Ana a gente conhece, né? Uma mulher idosa, que não tem filhos, e que por causa disso é considerada amaldiçoada. E a Sagrada Escritura dá notícia de que um dia ela está diante do altar e ela reza, mas reza sem pronunciar, né? Reza só batendo os lábios. E o sacerdote ali que está diante, vendo aquela cena, acha que ela está bêbada e vai para lá, né? Ô, dona menina, sai daí, vai curtir tua cachaça em outro canto. E ela diz, ô meu senhor, é que eu sinto uma dor tão grande dentro de mim, que eu não tenho capacidade de falar, né? Não tenho capacidade de falar. E por causa disso, eu balbucio, né? As palavras não são essas, o sentido é mais ou menos esse, né? E aí está esse lugar da oração. A oração como esse lugar de falar muito mais do que com a boca, mas de se colocar em uma relação, uma conexão, uma proximidade, um encontro mesmo com Deus, né? E aí a gente percebe então a oração nesse lugar da amizade, a oração nesse lugar da amizade, né? E quantas vezes a gente não está com uma pessoa que a gente gosta, com um amigo, etc. E a gente começa a conversar e não sei, falar e a coisa rende e o tempo passa e na hora vai e a gente está ali, né? Assim, é esse lugar de proximidade. E porque a oração é um lugar de proximidade com Deus, e porque a oração é um lugar de uma conversa franca, amistosa, de coração e de peito aberto, de um para com o outro, né? Tem até que ver com isso, conversar, né? Dando uma forçadinha no latim, que os latinólogos deixam de assim, é falar do coração para o coração, né? Assim, com, de có, e é a prosa do coração para o coração. E aí tem esse lugar, percebendo então a oração como esse lugar de diálogo, e percebendo a nossa relação com Deus, como esse lugar também de troca recíproca, de afeto mútuo, de amor que vai e que vem, a gente vai entender a oração como esse lugar do coração novo. Porque se nós compreendemos um Deus
que entra na história humana e se torna um de nós, para conversar conosco, como quem conversa com amigos, e o Dei Verbum diz isso, né, o documento do Vaticano II, Deus fala aos seres humanos como quem conversa com amigos, a gente vai perceber a oração como esse lugar. Deus entrou na nossa história, Deus tocou a nossa vida, Deus nos convocou, nos convidou a assumir um novo modo de ser no mundo. E por causa disso, eu me coloco diante daquele que me chamou, eu me coloco diante daquele que me oferece a salvação, e nós estabelecemos uma relação de proximidade, aonde não tem lugar mais para remendo, aonde não tem lugar mais para sustentar experiências antigas, aonde não existe mais lugar para vivermos relacionamentos como se Deus não existisse, ou como se nós nunca houvéssemos encontrado. Mas nós somos chamados a viver de fato um relacionamento completamente novo diante do Senhor. Aquele que nos chama, aquele que nos ama, aquele que por primeiro veio ao nosso encontro e que nos atrai para Ele. Nós descobrimos, vivemos e aprofundamos esse nosso relacionamento na experiência da oração, que é o lugar da conversa de dois corações que se amam. O nosso coração sempre sedento e o coração de Deus sempre aberto, sempre acolhedor, sempre capaz de falar as nossas sedes. Que celebrando então esse novenário que nos propõe a experiência da oração como tema, que nós possamos de fato entrar sempre cada dia mais nesse mistério de descobrir na oração um Deus que quer estabelecer sempre uma relação nova conosco, e que nós possamos de fato vivenciar na inteireza, na profundidade, na totalidade essa nossa relação. Que nós possamos rezar, porque rezando nós encontramos aquele que nos amou e podemos amá-lo de todo o coração, com toda a nossa vida. Assim seja. Amém.